True Detective foi considerada por muitas pessoas como uma série espetacular, mais uma grande obra que a HBO transmitiu. Uma dessas que pode ser colocada na prateleira que foi criada desde Sopranos e representa a grande evolução da televisão. Cada vez mais próxima do cinema, já sendo considerada por muitas pessoas como a mídia preferida para buscar o entretenimento. Mas o que torna True Detective em uma obra tão forte? Quantas vezes você já não viu dois policiais que não se dão bem tentando resolver um crime? Se até mesmo o criador da série sabe disso, é porque outras coisas foram necessárias para o trabalho se sobressair. E é sobre essas coisas que a gente vai conversar hoje. O Nick Pizzolatto, que é o criador da série, assim como toda pessoa que decide se tornar escritor, trabalhou durante muitos anos em outros empregos para se sustentar e passou várias madrugadas em claro escrevendo. Até aí, uma história comum de um escritor, mas algumas coisas diferenciam esse homem. Depois de passar 2 anos escrevendo um livro, enquanto dava aulas de literatura em uma faculdade, o Nick percebeu que o seu trabalho era ruim, que foi escrito de forma errada, com as preocupações erradas. E ele decidiu não lançar o livro. Você consegue imaginar o quão maluca uma pessoa pode ser para não lançar uma obra que lhe custou 2 anos de vida? Mas isso, para mim, não é uma loucura, amigos. Pelo contrário, é uma demonstração absurda de sanidade, autocrítica e principalmente de clareza sobre o que você quer fazer com o seu trabalho e que tipo de trabalho você quer colocar no mundo. Depois de alguns anos conseguindo trabalhar como roteirista, o Nick foi desenvolvendo um de 6 roteiros pilotos que ele tinha escrito assim que entrou em Hollywood, chamado True Detective. Quando você quer lançar sua série na televisão, precisa convencer os responsáveis por essas emissoras a comprar e produzir a sua ideia. Mas o processo aqui foi um pouco diferente. O Nick tinha o produtor executivo, escolheu um diretor e conseguiu o elenco antes mesmo de ter a verba. Tudo graças ao roteiro incrível que ele tinha escrito. Há muitos anos atrás, um ator jamais pensaria em voltar para a televisão depois de conseguir uma carreira sólida no cinema. Tudo por um motivo: a qualidade do cinema era muito maior do que a da televisão. O Matthew McConaughey e o Woody Harrelson, que são grandes amigos, perceberam em True Detective a possibilidade de trabalhar durante 6 meses juntos e com um material especial em mãos. E ter 2 atores como esses, um deles vencedor de Oscar, como os personagens principais, com certeza potencializou o sucesso da série. Como eu já disse antes, o tema de True Detective não é muito especial ou diferente do que estamos acostumados a assistir. O seu grande triunfo está como esses personagens são desenvolvidos. O conflito é crucial para contar uma história como essa. Sem conflito, nós não temos drama em nenhuma história. E foi com esse pensamento que o criador da série escreveu Rust Cohle e o Marty Hart. 2 homens completamente diferentes que precisam trabalhar juntos em um caso horrível. Mas ao invés de focar no crime em si, a série nos leva para os conflitos pessoais de cada personagem. Um com um passado cheio de feridas, que aceitou o vazio da sua existência e tem uma visão bem particular da humanidade, e o outro que segue um padrão de vida mais convencional, uma pessoa que tem uma bela família, mas não consegue se contentar com nada e vive buscando formas de escapar. 2 personagens que na superfície estão buscando justiça, mas no fundo estão procurando uma forma de viver. Eles não são opostos, mas têm simetrias diferentes. A lente pela qual cada um vê a vida é diferente, mas o senso de justiça dos 2 é o mesmo. Para essa história ser contada da forma certa, o Nick fez algumas escolhas bem diferentes do que a gente está acostumado em séries convencionais. Uma delas foi ter apenas um diretor na temporada inteira. Essa escolha fez com que o processo fosse mais lento, mas garantiu que os atores teriam uma relação de troca com apenas um diretor. Além do Nick, é claro, como showrunner, que toma as decisões maiores. Nenhum outro tema anima tanto o público do que o crime. Para o escritor da série, ter o Matthew e o Woody conversando em um fundo preto já seria o suficiente. Mas é claro que ele sabia que isso não seria possível, então adicionou a trama para a série funcionar. E é aí que entra a colaboração do diretor Cary Fukunaga. Algumas escolhas do diretor ajudaram muito para que a produção não se resumisse apenas a grandes diálogos. O estilo do diretor é: se você consegue contar uma história sem falas, melhor ainda. Ele é extremamente visual e decidiu gravar a série inteira em película e soube usar o lugar não só para dar o clima que a série precisava, mas também para os respiros que o público necessitaria com diálogos tão longos como os que a gente tem na série. Cenas como esse plano sequência
são um excelente exemplo da qualidade que a direção da série alcançou nessa primeira temporada. Realmente, ele ter dirigido todos os episódios da série fizeram toda a diferença. Geralmente, uma temporada de série tem vários diretores. Essa é uma forma do processo da produção ser mais rápido. True Detective provou a diferença que isso pode fazer a uma série, mas infelizmente eles não manteram a mesma fórmula para a segunda temporada, e dessa vez o Cary participou apenas como produtor executivo. A série não é sobre um crime, mas sim sobre a história de dois homens. O Nick conseguiu de uma forma genial amarrar os traços dessa história. Além de trazer o holofote para a vida pessoal de seus protagonistas, a ordem que as informações foram entregues para a audiência fez toda a diferença. Antes mesmo da metade da série, nós já acreditávamos que o crime tinha sido resolvido. Depois, o escritor cria uma ilusão que talvez o Rust tenha passado os últimos 10 anos cometendo esse crime. A sutileza no trabalho do Nick aqui veio por ter escrito um personagem tão dúbio, diferente e misterioso que nós, como audiência, também duvidamos do que ele seria capaz. A junção com o passado e o presente através dos interrogatórios também cria outras possibilidades. É interessante, depois de demonstrar a relação entre os dois personagens e tudo que eles passaram juntos, entender como essa história vai acabar. E aqui, mais uma jogada de mestre. No último episódio, nós ganhamos outro ponto de vista, o do vilão. Isso cria em nós uma sensação muito diferente do que estamos acostumados a ver em uma história como essa. E o motivo é simples. Agora nós sabemos o que espera pelos dois protagonistas, o perigo, e porque estamos na linha do tempo certa, também podemos começar a temer pela morte desses caras. Uma série que nos leva para lugares como True Detective precisa entregar algo de muita qualidade até o fim, e se manter nessa prateleira de qualidade não deve ser nada fácil. O que faz toda a diferença é o criador da série ter um relacionamento muito interessante com o seu material. Ele é o tipo de pessoa que joga 2 anos de trabalho no lixo, caso aquele seja o seu lugar. Por mais que eu ainda ache que ele perdeu a mão na segunda temporada, a primeira é uma obra fechada. A história precisa ter começo, meio e fim, e conseguiu fazer isso com muita qualidade. O desafio do criador da série é manter essa qualidade de uma obra muito particular, algo especial, que pode muito bem nunca mais vir a acontecer. Para escrever uma série como essa, algumas escolhas criativas precisam estar na frente de escolhas que focam a velocidade de entrega do produto para o público. No fim das contas, é sempre esse jogo entre a criação e o lucro. Tudo vai depender da quantidade de coisas que ele tiver disposto a abrir mão.